Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Richard e nesse momento eu convido vocês a virem comigo para mais uma videoaula. Bem, vamos lá então? Nesse momento nós falaremos sobre salário, remunerações e também adicionais. Lembrando que nós estamos falando do projeto RH, Recursos Humanos, e se encontra sobre o assunto no capítulo de número 6. Na aula anterior, no capítulo de número 5 desse projeto, nós falamos sobre os benefícios e também os auxílios. E nós podemos perceber ali, pessoal, a importância desses benefícios e auxílios para a vida de todo trabalhador brasileiro. Hoje, o que iremos aprender é sobre os tipos de salários que existem, o que são considerados salários e o que não são considerados salários. Também veremos sobre adicionais, como adicional periculosidade e também de insalubridade e outros adicionais. Além de vermos também sobre horas extras. Vamos lá comigo? Bem, a primeira pergunta norteadora de hoje. Você saberia me dizer qual é a diferença que existe de salário para remuneração? Para você, existe alguma diferença? Poderia me dizer? Bem, nós podemos perceber que o salário é aquele que foi combinado em contrato e que geralmente não sofre variação. Inclusive, coloquei aqui na tela para vocês, o valor recebido pelo trabalhador por cumprir a sua jornada de trabalho. Esse é o salário e que acaba sendo aquele fixo. E a remuneração é a soma do salário fixo com outros benefícios, outros adicionais, como, por exemplo, insalubridade, periculosidade, horas extras, comissões, também outras percepções que você poderá vir a receber dentro deste salário. Tipos de salários. Bom, vamos lá então com os tipos de salários. Bem, existe o primeiro salário aí bem conhecido da grande maioria, a grande massa brasileira, que é o chamado salário mínimo. Esse salário mínimo, ele, como o próprio nome já sugere, é o mínimo necessário para a sobrevivência de todo cidadão brasileiro. Com esse salário mínimo, que está inclusive estipulado na Constituição, no seu artigo 88, artigo 7º, né? A lei diz que o salário ele é suficiente para atender às necessidades sua e também de sua família, como vocês podem perceber, necessidades como na área da educação, do lazer, da alimentação, da saúde e por aí vai. Bem que esse salário é muito enganoso, não é verdade? O piso salarial ou salário normativo, pessoal, é o menor valor pago aí pelas empresas a determinadas categorias profissionais. Bem, existe categorias profissionais, profissionais da área da saúde, profissionais da administração, profissionais do direito, profissionais e assim por diante. Existem várias categorias profissionais e que recebem, muitos deles ali recebem o chamado salário normativo ou piso salarial. Isso geralmente é feito, inclusive, através dos acordos sindicais, ok? Através das convenções coletivas, onde tanto o sindicato de empregados como também o sindicato de empregadores se reúnem e chegam a um denominador comum que seja viável para todos, para abranger exatamente aí essas categorias, onde por acordo fica determinado, por acordo, que não poderá ser pago menos do que X digamos assim, a essa categoria de trabalhador, não poderá ser pago menos do que Y a essa categoria de trabalhadores. E existe inclusive algo parecido com isso também, chamado de salário mínimo profissional. Como o próprio nome já sugere,
mínimo da profissão, ok? Ou seja, existem categorias abrangidas em lei que devem ser cumpridas aí na questão salarial. Ou seja, fulano de tal engenheiro, fulano de tal médico, como eu até coloquei aqui. Essas pessoas têm um salário garantido em lei que, se trabalhar, um exemplo, tantas horas por dia, o mínimo profissional desse pessoal aí é X, é Y, e você deverá ali adotar esse critério. Um exemplo, digamos, o mínimo do profissional que trabalha 20 horas, o profissional médico deverá ser R$3.000, ou 3.500, 4.000. Então, qualquer médico que trabalhe o mínimo dessas horas aí deverá receber esse valor. O salário in natura. Bem, esse salário aí, ele é um pouco diferente dos anteriores, porque esse aí não compreende valores aí, digamos, em espécie, tá? Ou seja, não tem a percepção aí pecuniária, em dinheiro. Então, você se percebe aí as vantagens através dos benefícios que você recebe dentro da empresa, como vale alimentação, habitações concedida pela própria empresa, veículos concedido pela própria empresa, vestuários e tantas outras coisas mais. Então, existem várias empresas que, ao contratar aí o seu futuro colaborador, ele, logo no contrato ali, estipula que, além de cumprir tantas horas, receber X ou Y, ele também terá benefícios como algum destes ou até todos estes, ok? O salário fixo é outro tipo de salário. Bem, assim como parecido com o primeiro, que nós falamos que é o salário mínimo, existe também o chamado salário fixo. Ele não sofre nenhuma variação. Bem, esse fixo poderá ser para alguns bom, para outros nem tanto, ou até mesmo ruim. Por quê? O fixo poderia ser de repente somente um salário ou um salário e meio e pronto. Ou o fixo poderia ser 2, 3, 4 ou poderia ser até 10 salários, como a título de exemplo. Então, para aqueles que recebem aí esse salário fixo, inicialmente pode parecer algo bacana, mas até mesmo os que recebem consideravelmente, digamos assim, bastante, são privilegiados, digamos, 10 salários aí, por estar nesse salário fixo por muito tempo e por acostumar com aquilo e ter seus gastos diários sempre aumentando, eles podem passar aí a ideia de que esse salário é pouco para eles. Então, o fixo é algo que eu não acho também tão bacana assim. Claro que deveria ter o fixo, né, como mínimo ali, como base. O salário variável aí é uma forma, inclusive, de recompensar o seu trabalhador. O que seria o salário variável? Você faz aí com que, através de critérios determinados pela própria empresa, possa fazer aí a medição do desempenho de cada profissional. E conforme ele produz, conforme ele faz algo a mais, além do seu salário normal, ele terá, digamos assim, outros tantos benefícios. Nem sempre também nós vemos muita justiça quanto a esta questão, tá? Deveria ser um pouco bem mais elaborado pelas empresas. Por quê? Pode acontecer da mesma empresa, os trabalhadores se esforçar o mesmo tanto, tentar compensar de toda forma aí, o seu ordenado com essa variação e chegar no final do mês, alguns conseguem, outros nem tanto, né? Porque muitas vezes podem depender inclusive da própria pessoa em si. É por isso que existe também o chamado salário comissionista. Esse salário comissionista aí parte do mesmo princípio que o salário variável.
E é a combinação tanto do fixo, digamos, a título aqui prático, tá? A empresa, ela determina que você irá receber um salário mínimo. Digamos que esse salário mínimo hoje é 1.045, tá? Mas digamos que esse salário mínimo seja R$ 1.000. O valor seja R$ 1.000 hoje. Então, a pessoa receberia esse R$ 1.000 e além desse R$ 1.000, dependendo do que ele fizer, o que ele produzir, né? Como por exemplo, acontece mais isso no comércio. Se você vendeu, digamos que você está no comércio ali, varejista de calçados, se você vendeu que seja um par de tênis ali, você recebe uma comissão X por aquele par de tênis. Se você vendeu 100 pares, você receberá uma comissão X por aqueles 100 pares. Ou seja, você sabe que tudo que você está fazendo está sendo pontuado. Então você está recebendo. Então qual a diferença desse para o salário ali? Nós falamos anteriormente que é o salário variável. É que esse aqui, com a comissão, você receberá por tudo que você fez. Mesmo que não tenha conseguido uma meta X que você pretendia alcançar, você receberá. Que seja, eu vendi um par de calçado, eu receberei que seja um par de calçado, me concede aí, digamos, R$ 1 que seja, mas eu vou ter R$ 1 a mais ali no final do mês a título de comissão. Digamos que no outro mês você vendeu 100 par de calçados e ganhou R$ 100 a mais, você fala, não, tenho R$ 100 a mais. Independente do que aconteça, eu vendi 100 par, terei 100. Então é proporcional ao que você faz. Já o variável é um pouco mais distinto desse, porque muitas vezes não é percebido aí de forma muito justa, digamos assim, onde há alguns critérios, às vezes são as pontuações, né, um atingimento de meta e às vezes todos se esforçaram, mas uns não alcançaram e mesmo assim acaba sendo alguns prejudicados, tá? Então tem que ficar atento a isso aí. O que não é considerado salário? Bem, como vocês podem perceber na própria imagem que está aí, o que não são considerados salários são os equipamentos necessários para a sua própria proteção, os chamados EPIs, né, que você utiliza ali no seu local de trabalho, por exemplo. Aí nós temos exemplo aí de capacete, nós temos exemplo de, na mão ali, luvas, né, e tantas outras coisas mais para a preservação da sua própria vida, da sua própria segurança, ok? Outra coisa sobre o salário, quanto ao seu pagamento, não poderá ser estipulado com prazos superiores ao 5º dia útil posterior à prestação de serviço, ok? Então, trabalhado um mês, não é isso? A pessoa trabalha um mês, no mês seguinte, até o 5º dia útil do mês, ele deverá estar aí recebendo os valores pela sua prestação de serviço. Caso a empresa tenha dificuldade de realizar isso até o 5º dia útil, ela pretende utilizar uma outra forma de pagamento, como poderia ser cheques, por exemplo, ela poderá fazer isso, porém deverá conceder tempo necessário aí para que o funcionário possa sacar os valores ali do dinheiro, possa ser liberado aquele valor até o 5º dia útil. Na prática, como seria isso? Você sabe que até o 5º dia útil deveria pagar o seu funcionário. E você está tendo algumas dificuldades aí, digamos, para pagar. O que você faz? Vou fazer um cheque, por exemplo. Vou fazer um cheque e entregar esse funcionário não depois do 5º dia útil ou no 5º dia útil para ele. Eu vou entregar antes, para que ele possa ir lá depositar aquele cheque. Um exemplo. Digamos que o 5º dia útil aí seria o dia 5 do mês. Então você fala, olha, vou entregar até dia 2, no máximo dia 3, o cheque para o meu funcionário, que ele poderá ir lá, colocar no banco, em torno de 2 dias úteis, a liberação será feita ali pelo banco do valor devido ao funcionário, ok? E como não poderia... Pessoal, olha, eu encontrei isso aí na internet e achei assim sensacional, tá? Embora foge um pouco
os meus próprios princípios aí quanto a algumas coisas que colocaram como título, mas é bem curioso, tá? E é até engraçado e verdadeiro. Tipos de salários, desculpe qual o seu. Seu salário, você considera um salário cebola? Considera um salário cafajeste? Um salário Brasil? Olha só isso. Salário cebola, você pega, olha e chora. É desse tipo o seu salário? Olha o salário regime do outro lado. Com ele você come menos. Salário ateu, você prefere nem acreditar. Salário cafajeste, não te ajuda em nada, só te faz sofrer, mas você não vive sem ele. E tantos outros salários muito engraçados aí, tá? Tem alguns que inclusive fala de salário camisinha, ejaculação, deixa pra lá, mas é bem interessante e verdadeiro, né, o seu sentido aí. Vamos continuar aqui, esquece isso. Adicional de salubridade. Bem, temos os adicionais aí de insalubridade, ou seja, o que é esse adicional? São valores a mais que você recebe, são bônus, tá? Digamos assim, quando você, por exemplo está realizando serviços aí de exposição à sua saúde ou à sua vida. Então, como vocês puderam perceber nas fotos aí, pessoas como, por exemplo, aqui na foto do meio, o gari, né? Que o pessoal chama gari, lixeiro. Olha só, a exposição que ele tem aos riscos ali, a sua saúde, né? Trabalhando com lixo. Pessoal aí, agentes químicos, né? Que trabalham com produtos químicos, tóxicos, perigosíssimo. Também pessoas ali, ó, que trabalham, por exemplo, até mesmo na saúde, né? Nos hospitais, bactérias, infecções e tantas outras coisas mais. Bem, por eles estar expostos aí a prejuízos quanto à sua saúde, eles recebem aí valores diferentes de muitos outros profissionais. Eles recebem aí o chamado um adicional, um aumento, tá? Sobre o seu salário. E esse aumento tem uma variação entre 10% a 40%. Dependendo do risco, tá? Esse critério de risco é estipulado em lei pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, dependendo o risco, existe o chamado risco mínimo, médio e máximo. Para o mínimo, você receberá 10% a mais sobre ali o seu salário. Para o máximo, 40%. E o médio, 20%. Como isso acontece na prática? Bem, digamos que você é um profissional na área da saúde e você recebe aí valores, por exemplo, vamos dizer que o salário seja R$1.000. Recebe R$1.000 e digamos que onde você trabalha ali é considerado o grau médio, beleza? Então você receberá 20% a mais sobre 1.000, ou seja, 20% sobre 1.000, ou seja, 20% a mais desse valor de 1.000, seria R$1.200. Esses R$200 a mais é os 20% aí. Então, quando você fosse ali receber seu salário, você receberia não só 1.000, receberia 1.200, ok? Assim também existe outros profissionais que estão constantemente em exposição ao perigo, como vocês podem ver na figura aí, ó, pessoal da segurança pública, caso de policiais, né, no enfrentamento ao combate ao crime, poderá, por exemplo, ali no confronto entre polícia e bandidos, por exemplo, levar um tiro e morrer, né, no exercício da sua profissão, assim como quem está ali no poste de energia elétrica, que é o caso ali do pessoal aqui em Minas, a CEMIG, né, ao estar ali em cima ali consertando a fiação, tomando um choque ali de não sei quantos 1.000 volts, possivelmente poderá vir a óbito, né? E também, como vocês podem perceber aqui no meio aqui, os bombeiros, quem se lembra lá daqueles prédios caindo lá, a Torre Gêmea, World Trade Center, né? Lá nos Estados Unidos, e tantas outras coisas, mas aí, né, o bombeiro entra para acudir, tá pegando fogo e tal, daqui a pouco a casa cai em cima dele e ele morre. E
tantos outros profissionais. Devido a isso, a esse grau de exposição que eles têm aí, de risco à sua vida, olha só, perigo, tá vendo? Periculosidade, perigo, tá vendo? Perigo, periculosidade, tá vendo? Então, pelo perigo que ele tem ali, ó, de risco à sua própria vida, ele, em virtude disso aí, recebe um adicional também. E esse adicional dele é de 30%, tá? Esses profissionais têm um adicional de 30%. E pegando sempre a mesma ideia do primeiro exemplo com o adicional de insalubridade, o adicional periculosidade também funciona da mesma forma. Você acrescenta sobre o valor que a pessoa recebe, digamos, ele recebe R$1.000. Agora você acrescenta 30% sobre 1.000. Nesse caso aqui, acrescentando 30% sobre 1.000, olha, R$300 a mais. Então, 1.000 com mais 30%, R$1.300. Ou seja, esses 300 a mais é devido exatamente ao tipo de trabalho realizado. Temos também o adicional noturno para trabalhadores que estão aí trabalhando na noite. A partir das 10 horas da noite já é considerado trabalho noturno. Isso se for na área urbana, tá? A pessoa que trabalha na área urbana ali, como por exemplo vigias na noite, ele receberá ali 20% sobre o seu salário. Ou seja, se recebesse 1.000, ele receberia mais 20% sobre 1.000, que daria 1.200. E se for trabalhadores no campo, eles receberão 25% sobre o seu salário, tá? 5% a mais do que os trabalhadores urbanos. Porque, né, pessoal, além do perigo ali, digamos assim, no campo, com relação a assaltos, a pessoa está mais vulnerável até para pedir um socorro, o que for, tem a questão dos perigos até mesmo dos bichos atacarem, né? E assim por diante. Bem, questão de horas extras. As horas extras aí, pessoal, todo trabalhador ele poderá ali realizar hora extra no máximo de 2 horas por dia, ok? A título de exemplo, a pessoa trabalha 8 horas por dia, a hora normal, e irá fazer hora extra. Então, no máximo que ela poderá chegar a 10 horas, tá? Ou seja, às 8 horas que ela faz normalmente, com mais 2 horas extras. Então, no máximo, 2 horas extras. E lembrando que, ao se fazer hora extra, o trabalhador também receberá o diferencial devido à questão da hora extra trabalhada. E o mínimo que ele receberá por uma hora extra trabalhada ali é 50% do valor da sua hora. Tá bom? Então, ou seja, digamos assim, se sua hora é R$10, tá? Feito o cálculo, você descobre que sua hora é R$10, então, se você fizer uma hora extra, por exemplo, você receberá 50% sobre 10, ou seja, em vez de R$10 por aquela hora extra, você receberá 15, tá bom? E se caso ocorrer nos finais de semana ou feriado essa hora extra, você receberá no mínimo aí, estipulado em lei, os 100%, ou seja, deverá pagar aí, se você for trabalhar final de semana ou feriado, 100%. Se sua hora é R$10, a hora extra no feriado aí ou final de semana seria outros R$10. Então você receberia total de R$20 por hora trabalhada, ok? Hora extra trabalhada. Lembrando que no máximo que se pode trabalhar, mesmo a questão de hora extra e tudo mais, é 44 horas semanais. Então, inclusive, pessoal, aqui, ó, chegando aqui nesse pedaço, quase finalizando aqui já, ó, tá falando um exemplo aqui que eu coloquei para vocês de 1.045, porque é o valor hoje atual do nosso salário mínimo, tá? Garantido para quem trabalha pelo menos 8 horas por dia, deverá receber pelo menos esse valor aqui, ó, o mínimo. O que é que eu fiz aqui para calcular a hora extra? 1.045, como se calcularia? Digamos, professor, eu ganho isso aqui. Então, você ganhando 1.045 aí por mês e você trabalhando 44 horas semanais, que daria 8 horas por dia, 220 mensais, que daria aí o valor das horas no mês,
A sua hora, como é que eu acho a minha hora, professor? Pegando 1.045 dividindo por 220, você encontraria que o valor da sua hora é 4,75. Isso quando você não está realizando hora extra, beleza? Então, esse é o valor hoje do trabalhador brasileiro por hora dentro das empresas. Bem, esse 4,75 aqui é o valor da hora normal. Agora, e quando eu faço hora extra? Esse 4,75, no mínimo, que é 50%, virá a ser R$ 7,12. Então, pessoal, é isso, tá? Feito aqui os cálculos das horas extras, você poderá praticar na sua casa aí e observar como funciona tudo isso aí. Nós vimos então nessa aula os tipos de salário, aquilo que não é considerado salário, os tipos de adicionais, como por exemplo periculosidade, tá? As horas extras aí também. Na próxima aula nós falaremos sobre descontos salariais e contribuições. Bem, fica a minha mensagem final aí para vocês, sempre procurando nunca desistir, né? Inclusive a frase aqui que nós colocamos em cima no nosso mural, dentro da sala de aula. E para se ter sucesso, é preciso primeiro também que nós acreditamos que nós podemos fazer, né? Não podemos desistir, tá? Sucesso então, e nós nos veremos aí na próxima videoaula.